Graça e paz, muito bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Nesta manhã de hoje, gostaria de tratar com vocês sobre a dureza no coração. Cuidado com a dureza no coração, porque a dureza no coração pode criar resistência para aceitar a graça de Deus em sua vida. A dureza no coração pode afastar de você pessoas. A dureza no coração pode fazer com que você viva de forma isolada, de forma solitária. Cuidado com a dureza no coração, porque ela pode afastar o amor da sua vida. No livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, o Senhor Jesus trata com pessoas aqui, ensinando elas e advertindo elas sobre a dureza no coração. Várias pessoas que questionavam o Senhor Jesus e por causa da dureza no coração deles na época, devido à religiosidade, devido a preconceitos, devido a teorias que eles tinham de vidas, a doutrinas que eles seguiam, devido a tudo este contexto, eles criaram uma dureza no coração deles, uma capa, e esta capa impedia que o coração deles estivessem sensíveis para aceitar a palavra do Senhor Jesus, para crer ali na palavra do Senhor Jesus. E por causa dessa falta de crença, por causa dessa resistência que eles criaram na vida deles, como se fosse uma capa resistindo à graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, por causa desta resistência, o coração deles endureceram. O coração deles estavam endurecidos e eles deixavam de receber o amor que Cristo tinha para entregar a vida deles, porque eles não creram. Então, porque eles não creram, eles se condenaram. Assim como diz a palavra do Senhor: aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por causa do quê? Por causa da dureza no coração. Então, cuidado com a dureza no coração, porque ela pode criar uma capa em sua vida e afastar de você o amor, criar uma resistência em você em aceitar a palavra de Jesus Cristo em sua vida. Irmãos, vamos ler aqui no livro de João, capítulo 12. A gente vai lendo e vai conversando a respeito. Amém? Está escrito assim, versículo 12, capítulo 8 do livro de João. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta é uma das primeiras lições que o Senhor Jesus ensina a todas aquelas pessoas ali naquele momento. Quem segue ao Senhor Jesus não andarás em trevas. Quem segue o Senhor Jesus terá luz em sua vida. E esta é uma palavra para nós nos dias de hoje. Você que segue Jesus, saiba que terá luz em sua vida. Você não andarás em trevas, assim como o Senhor Jesus ensina. Disseram-lhes, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Eles questionavam Jesus porque Jesus estava testificando dele mesmo, dizendo que ele era a luz, a luz, e quem seguisse a ele não andaria em trevas, mas teria luz na sua vida. Estes que questionavam Jesus, fariseus, eles, por causa da sua religiosidade, de suas doutrinas, eles estavam andando em trevas. Eles resistiram à luz de Jesus, não aceitaram a palavra da luz. Eles resistiram em aceitar que a luz de Jesus entrasse em suas vidas. Então, Jesus disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Aqui Jesus estava declarando que aqueles que andam em trevas não conhecem a Jesus. Aqueles que andam nas trevas não conhecem Jesus, não sabem de onde ele vem, não sabem para onde ele vai, porque eles não acreditam na palavra do Senhor.
eles não creem na palavra do Senhor, e por causa desta falta de fé em acreditar na palavra do Senhor, eles se apegam apenas aos seus próprios conhecimentos e entendimentos. Não estão abertos, acessíveis à palavra de Deus. E porque eles não creem na palavra de Deus, eles permanecem andando em trevas. E aqui o Senhor Jesus continua dizendo no versículo 15: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Aqui Jesus está afirmando que Ele, Deus, Ele e o Pai são um, e Ele é enviado de Deus para salvar a humanidade. No versículo 18 ele continua dizendo: Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Por isso seu testemunho é verdadeiro. Então disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Porque eles não conheceram a Jesus, porque eles resistiram em aceitar as palavras de Jesus, porque eles andavam em trevas e permaneciam em trevas. Então eles insistiam em acreditar apenas nos seus entendimentos, nos seus conhecimentos, nas suas teorias, e resistiam em aceitar as palavras de Jesus. Eles resistiam em aceitar que aquele Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Jesus Cristo, Senhor, Messias, Salvador. Então eles dizem assim, no versículo 20: Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Este é o contexto da época. Ele estava no lugar do tesouro, onde eram recolhidas ofertas, onde eram alçadas ofertas, e ali se reunia os judeus, se reunia fariseus, sacerdotes, muitas pessoas naqueles templos. Então ali ele estava naquele lugar, no lugar do tesouro, e ele estava ensinando. E ninguém prendeu o Senhor Jesus, porque ali, não era a hora. Então isso nos mostra também o controle de Deus. Tudo é conforme a permissão de Deus e no tempo de Deus. Aquela não era a hora. Por mais que o inimigo atentasse ou tivesse a intenção de usar pessoas ali para prender, soldados para prender Jesus, ele não poderia, porque o poder do inimigo não sobrevalece sobre a vontade de Deus. Então tudo acontece conforme a permissão de Deus e conforme a vontade de Deus no tempo de Deus. Mesmo que haja intenção do homem, mesmo que haja intenção do mal, mesmo que haja intenção do inimigo, o que prevalece é o tempo de Deus conforme a vontade de Deus. É assim que acontece. E assim no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Ali ele diz que está se retirando, e aqueles o buscarão, e eles morrerão no vosso pecado, porque eles insistiram em permanecer em trevas. Eles insistiram em não aceitar a palavra do Senhor Jesus. O coração deles estava endurecido, e por causa da dureza do coração destes homens, dessas pessoas neste local, eles não entenderam, não aceitaram a graça de Cristo. Por causa dessa dureza do coração, eles preferiram não aceitar a Jesus e continuar vivendo em pecados, ou seja, continuar vivendo em trevas. E por causa dessa insistência em viver em trevas, dessa insistência em continuar pecando, eles morrerão nos próprios pecados, porque eles negaram a luz de Cristo, porque eles negaram a palavra de Cristo. Cristo não era o Cristo que eles imaginavam que seria. Eles almejavam, imaginavam, sonhavam que viesse um Cristo,
adornado de joias, de ouros, em cavalos de guerra, que viesse um Cristo, que viesse libertar eles do Império Romano, da opressão do inimigo, que viesse um Cristo que viesse para dominar o mundo, para colocar aqueles homens ali como auxiliadores no governo do mundo, que viesse tomar toda aquela situação, né? Para que eles pudessem se sobressair sobre os outros povos, sobre as outras nações. Eles imaginavam assim, um Cristo, só que Cristo veio em simplicidade, em amor, com poder, mas com simplicidade, em amor, para libertar, não da mão do homem, mas para libertar da mão do pecado. Cristo veio para salvar o mundo. E como Cristo veio de uma forma que eles não queriam que eles viessem, porque eles queriam que Cristo viesse daquela forma que eles imaginavam, para que eles continuassem vivendo as suas vidas da forma que eles viviam. Por causa disso, eles criaram uma dureza no coração deles e não aceitaram Cristo da forma que Cristo veio. Então ele disse assim: retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir, porque eles preferiram permanecer em trevas. Diziam, pois, os judeus, porventura que querera matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir. Ou seja, eles tinham dificuldade de entender ainda aquilo que Cristo estava dizendo a eles. A resistência, a dureza no coração deles era tão grande que eles tinham dificuldade em entender Cristo, o que Cristo estava dizendo naquele momento para eles. Aquela advertência, né? Aquela exortação, Cristo estava ali advertindo eles. E ainda assim, eles tinham resistência em entender isso, que Cristo estava advertindo eles. Por causa da dureza do coração de cada homem, de cada pessoa naquele local. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aquele que não crê que Jesus é Filho de Deus, Senhor, Salvador, nosso libertador, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, que está sentado no trono ao lado de Deus. Aquele que não crê que Jesus veio como homem, como carne e morreu numa cruz por nossos pecados e ressuscitou. Aquele que não crê em Jesus morrerá em seus próprios pecados, sem se arrepender. Continuando aqui. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Você vê que eles ainda têm resistência em entender. Eles ainda questionam, ainda resistem, né? Existe uma barreira criada, uma capa criada por causa da dureza no coração deles para aceitarem a palavra de Cristo naquele momento. Então eles disseram assim, quem és tu? Jesus então lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, você vê que aquele que anda em trevas tem dificuldade em entender, né, a palavra de Jesus Cristo, por causa dessa dureza do coração, por causa dessa resistência criada na insistência em viver uma vida de pecado. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, aqui ele está falando do tempo da sua crucificação, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada, porque Jesus faz o que o Senhor lhe agrada, o que agrada a Deus, porque ele obedece à palavra do Pai. E todos o conhecerão, porque ele cumprirá a palavra do Pai ali na crucificação até o final.
né, e sendo ressuscitado para a honra e glória do nosso Senhor, nosso Deus. Continuando aqui, dizendo ele estas coisas, muitos creram. Muitos creram. Aqui já mudou um pouco o contexto daquela situação. Aqueles que estavam resistindo, né, a palavra do Senhor, que estavam tendo dificuldade em ouvir a palavra de Deus ali, que estavam criando questionamentos, perguntas, estavam ali inseguros, em dúvidas. Alguns deles, né, muitos deles aqui diz que começaram a ser impactados pelaquela palavra do Senhor Jesus. Começaram a ser alcançados pela palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela penetra na alma. Então aqueles que pensaram, que refletiram, aqueles que sentiram aquela palavra entrando dentro do coração, né, tiveram ali a dureza do coração quebrada, né, tiveram um quebrantamento no seu coração. Aqueles que estavam com aquela capa, né, aquela capa de frieza, de insensibilidade, aquela capa preconceituosa, de intolerância, aqueles que estavam vestidos com aquela capa de religiosidade, eles começaram a ser quebrantados pela palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a pregação do Evangelho, meus irmãos, ela é essencial. Ela é essencial na vida do ser humano. A pregação do Evangelho é essencial, né? A nossa insuficiência, né, como seres humanos, ela resvala na suficiência de Deus, porque somos dependentes de Deus, né? E Deus usa a pregação do Evangelho para quebrantar esse nosso coração orgulhoso, preconceituoso, né? Cheio de vaidade, cheio de ego, muitas vezes cheio de misticismos, muitas vezes cheio de preconceito. A palavra do Senhor é poderosa e capaz de quebrar todo o coração endurecido. E aqui diz assim que ele, dizendo essas coisas, muitos creram nele, naqueles que estavam ali sendo ensinados no templo, divertidos por Cristo. E você vê que Cristo diz palavras duras ali. Cristo diz palavras assim para eles: se vocês não se arrependerem, se vocês continuarem insistindo em viver desta forma em trevas, vocês não conhecerão a luz, vocês não me conhecem, vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Essa era a pregação de Cristo ali naquele contexto, para aqueles homens. Vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Vocês andam em trevas, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do inimigo, do diabo. Isso era o que Cristo estava pregando ali para aqueles homens, e muitos ali se arrependeram, tiveram seus corações quebrantados, tiveram essa capa de preconceito arrancada, de religiosidade, né? Tiveram seu coração ali endurecido, ali, penetrados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes, agora Jesus começa a dizer a todos aqueles que estavam crendo. Ele disse a todos ali, advertiu, né? Muitos creram, alguns não creram, continuaram crendo apenas nos seus próprios conhecimentos, no seu entendimento, né? Muitos continuaram ali, insistiram em continuar questionando, em viver em trevas, mas Jesus deu a oportunidade a todos de crerem. Jesus deu a oportunidade para todos crerem. Então ele começa a dizer ali para aqueles que creram: se vós todos, vocês que creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Olha só que interessante. Se você permanecer na palavra do Senhor, né, porque ali você estava com o coração endurecido, então você recebeu a palavra de Cristo, aí o seu coração foi quebrantado, né? Aquela dureza do coração saiu, aquela capa caiu no chão por terra. Então a palavra do Senhor Jesus entrou no seu coração, penetrou na sua alma, e ali o Senhor está dizendo: se agora você permanecer com esta palavra dentro de você, se agora você permanecer com esta palavra que é a verdade, ela vai te libertar. Você será meu discípulo, você será meu seguidor, e esta palavra, ela vai te trazer libertação.
né? Você vai conhecer a verdade através dessa palavra que está penetrada no seu coração. Se você permanecer em obediência à palavra de Cristo, você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que, meus irmãos? Libertará do pecado. Porque estes que tiveram o coração quebrantado receberam da palavra do Senhor ali, naquele momento, tiveram a palavra penetrada em suas almas, em seu coração. Eles ainda eram pecadores como os que andavam em trevas, porque eles também andavam em trevas. Ali eles receberam a palavra, foram quebrantados, mas ainda eram pecadores. Agora eles precisavam ser libertos do pecado. E para ser libertos do pecado, Jesus está ensinando que é preciso permanecer nesta palavra que você tem recebido do Senhor Jesus Cristo. E através dessa permanência na palavra, na insistência em receber, em permanecer na palavra, obediente à palavra de Jesus Cristo, é que você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar deste pecado que te aprisionava, que fazia com que você permanecesse andando em trevas. Então, automaticamente, quando você conhece a verdade, ela te liberta, você passa a andar na luz que Jesus Cristo é em sua vida. Estes que permanecem na palavra do Senhor Jesus Cristo conhecem a verdade, aqueles que zelam pela palavra, que obedecem a palavra, que respeitam a palavra, que vivem pela palavra de Deus, estes conhecem a verdade, e a verdade vos liberta, e estes andam em luz, na luz de Jesus Cristo. Então no versículo 33 está dizendo assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Aqueles que não aceitaram a Jesus, ali não estavam resistindo à palavra de Jesus, ainda continuavam questionando, gritando, brigando, né? Eles ainda não entendiam, porque eles não tiveram sensibilidade de ouvir Jesus, né? E não se perguntaram, não se questionaram a si mesmos, dizendo: será que ele não está falando a verdade? Será que este aí realmente não é o Senhor, né? Será que realmente esse não é o Filho de Deus vivo? Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu conheço que não creem ainda em Deus, que não creem ainda no Senhor Jesus Cristo. Muitos não creem, alguns ainda não creem no Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer para eles, para que eles possam refletir, né? Vocês já pararam para pensar na possibilidade daquele que veio em nome de Deus, dizendo ser Jesus o Cristo, realmente ser o Filho de Deus, dele estar falando a verdade? Sabe, vocês não pararam para pensar na possibilidade de estarem enganados, de estarem resistindo à graça, à ação maravilhosa de Deus, de estarem negando o Senhor Jesus Cristo, porque muitos não aceitam que aquele era Jesus Cristo que veio. Muitos dizem que Jesus Cristo ainda vai vir. Muitos não aceitam que aquele era o nosso Salvador. Muitos resistem a isso ainda, meus irmãos. Só que eles não se perguntam, e é isso que eu questiono e peço para que eles reflitam. Eles não se perguntam ainda: será que eu não estou enganado? Porque às vezes você cresceu de uma forma e aprendeu aquilo que lhe ensinaram, né? E você cresceu através desse ensinamento. Você precisa se questionar: será que realmente isso que eu aprendi desde a minha primeira infância, será que realmente é o certo? Será que realmente é a verdade? Não buscaram a verdade por conta própria. Não buscaram saber se aquilo que aprenderam desde a primeira infância é o que é realmente verdadeiro. E muitos têm vivido uma vida de engano, de mentira, acreditando em mentiras que outros ensinaram, acreditando em mentiras que outros pregaram, acreditando que aquilo era verdade porque falaram que é verdade, mas não se aprofundaram para saber a verdade que está aqui. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, é preciso, meus amigos, buscar a verdade. E a verdade está em Jesus Cristo, e você pode encontrá-la na palavra do Senhor revelada aqui na Bíblia. E ela é simples, é viva, e ela é eficaz ao mesmo tempo que é complexa para aqueles que andam em trevas e não a conseguem entender, porque resistem em aceitar a graça de Cristo, resistem em aceitar a ação maravilhosa de Cristo, salvando-nos do preço do pecado neste mundo, nos convidando para uma vida eterna.
por causa dessa dureza de coração, por causa dessa resistência do coração, muitas pessoas têm morrido em seus próprios pecados. Por causa dessa dureza no coração, muitas pessoas têm morrido na sua religiosidade, no seu tradicionalismo, naquilo que lhe ensinaram e nem procuraram saber durante a vida se aquilo realmente é verdade. Busque a verdade. Se você conhecer a verdade chamada Jesus Cristo, esta verdade te trará libertação sobre sua vida. Ela trará libertação, e esta é uma das evidências quando você conhece a verdade, a libertação. A verdade de Cristo, a palavra de Cristo traz libertação do pecado. No versículo 33 está escrito assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, questionando, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque aqueles que andam em trevas, meus irmãos, geralmente eles não se veem aprisionados. Eles não se veem aprisionados no próprio pecado. Eles não veem que estão andando em trevas, né? Eles estão ali sem enxergar a luz. Então, para eles, o ambiente no qual eles vivem de trevas, né, é normal, é comum. Aquele é o correto para eles. Então, eles não se sentem e não se veem aprisionados. Só aquele que tem um coração quebrantado e arrependido se sente aprisionado, se sente mal, se sente pesado quando ele está num ambiente ruim e pesado. Ele se sente aprisionado quando ele faz algo errado, quando ele recai no mesmo pecado, quando ele se sente fragilizado, pesado, né? Quando ele pratica o mesmo pecado, porque ele percebe que ele está andando em trevas. Ele percebe. Agora, aquele que está ali cauterizado com o pecado, convencido com o próprio pecado, ele não consegue enxergar o próprio pecado. Ele não consegue ver os grilhões do pecado amarrando suas mãos e seus pés. Eles não conseguem sentir, eles não têm essa percepção do pecado. Somente aquele que se arrepende e que recebe ali a luz de Cristo e que permanece na palavra do Senhor tem essa convicção do pecado. Então, quando o pecado bate a porta, ele, por instinto, por convicção, né, ali ele já é confrontado. Você lembra que o Espírito Santo vem para nos convencer do juízo, né, e do pecado? Então, ali, quando o pecado bate a porta, este ali que está ali convertido, salvo, ele já tem essa percepção que aquilo é pecado e já não entra, já não abre a porta para o pecado entrar. Então é preciso ter essa sensibilidade, meus irmãos. Então respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, toda vez que você peca, você está sendo servo do pecado. Toda vez que você peca, você está servindo ao pecado. Mas se a palavra de Cristo, ela permanece em sua vida, você conhece a verdade, esta verdade te traz, o Espírito Santo te convence que aquilo é pecado, ele te mostra que aquilo é pecado, te incomoda aquele pecado, e você não permanece neste pecado. Você pede perdão, se arrepende, existe um pesar, porque também não basta apenas você pecar. Eu pequei, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Simples assim? Não, não é simples assim. É preciso ter um pesar pelo pecado, né? O verdadeiro convertido, quando ele peca, aquilo entristece ele, aquilo dói nele, aquilo fere ele, aquilo machuca ele. Lembra quando o Senhor diz assim: não entristeceis o Espírito Santo? É quando pecamos e insistimos em viver no pecado. Essa mesma tristeza, aquele que é convertido, que é salvo, ele sente. Ele sente essa tristeza quando ele peca, porque quando ele peca, ele sente que ele está pecando contra Deus, contra o Espírito Santo. Ele sente que ele está entristecendo o Espírito Santo que habita dentro dele. E este pesar é dolorido, é sofrido. E dificilmente este que cometeu este pecado voltará a cometê-lo de novo, porque ele lembrará dessa tristeza, dessa dor. Compreende, meus irmãos? Então aquele que é servo, que pratica o pecado, ele é servo do pecado. Não seja servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o Senhor Jesus disse. O filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Por que a palavra de Jesus não entra neles? Mesmo sendo descendência de Abraão, mesmo conhecendo ali, né, a palavra, mesmo eles crescendo em cima de doutrinas, de religiosidade, mesmo eles seguindo, tendo seus segmentos, fazendo suas orações durante os dias, né, 3 vezes ao dia, mesmo fazendo todos os seus preceitos, tudo aquilo, a palavra do Senhor ainda não entra neles, por causa da dureza do coração, por causa dessa resistência, dessa capa criada em aceitar a graça de Cristo. Por causa dessa resistência, a palavra do Senhor não entra neles, porque eles estão com o coração endurecidos, precisam ser quebrantados, eles não se perguntam, não se questionam, eles acreditam na própria verdade. Você já ouviu aquele ditado, diz assim, você é o dono da verdade? São estes. Eles acreditam apenas na verdade que eles aprenderam, que lhe contaram, e aquela é a única verdade absoluta. Então, quando Jesus vem em verdade, em vida, mostrando o caminho, eles têm dificuldade e criam resistência em aceitar essa verdade, porque essa verdade que Jesus traz é uma verdade que não condiz com o que eles imaginavam, né? A verdade que Jesus traz é uma verdade de libertação, de amor, de proximidade, de relacionamento, onde ele cura cegos, cura surdos, mudos, paralíticos, ele faz andar, né? Salva prostitutas, liberta ladrões, salva o ladrão na cruz. Ele é uma verdade que traz amor, é uma verdade que traz vida, independente da sua crença, independente da sua religião, independente da sua condição. Se você tiver um coração quebrantado, é o que precisa. Essa verdade entra em sua vida. Então, quando Jesus vem com toda esta verdade que traz salvação, né, ele contrasta com a verdade na qual eles queriam que viesse, uma verdade que viesse para julgamento, porque eles já se achavam salvos por serem descendentes de Abraão, já se achavam numa condição de superioridade em relação à salvação diante dos outros povos que estavam ali, por causa de suas idolatrias e pecados, não reconheciam os próprios pecados, viviam em trevas. Então eles queriam que viesse uma verdade ali ditatorial, uma verdade que viesse ali de uma forma ali julgadora. Só que Jesus diz, eu não vim para julgar, este não é o momento, eu vim para salvar. Então, quando Jesus fala que veio para salvar aqueles que muitos eles desprezavam, isso fere o orgulho deles, fere a vaidade deles, a religiosidade deles, e eles criam essa resistência, essa capa para receber e aceitar ali a graça de Cristo. E Jesus diz, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. E vós fazeis o que vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Eles achavam que eram filhos de Abraão, por serem descendências de Abraão, né? Por serem descendência de Abraão, eles se julgavam filhos de Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Ou seja, meus irmãos, muitos se dizem filhos de Deus, mas as obras de suas mãos dizem o contrário. Muitos falam que são filhos de Deus, mas as obras que têm praticado de morte, de homicídio, de prostituição, de fornicação, dizem o contrário. Dizem que não são filhos de Deus.
Muitos falam que são filhos de Deus, mas as coisas que têm feito não revelam isso. Pelo contrário, não revelam que são filhos de Deus. E é isso que Jesus explica. Vocês falam que são filhos de Abraão, mas procuram me matar. Abraão não faria isso. Talvez você tenha falado que é filho de Deus, mas as coisas que você tem praticado revelam que você é filho de Deus, evidencia que você é filho de Deus, ou o contrário. Porque estes falavam que eram filhos de Abraão, mas queriam matar Jesus Cristo. Tinham um ódio em seus corações. Seus corações estavam endurecidos. Existia uma capa sobre a vida deles de preconceito, de religiosidade, de intolerância, de falta de amor. E eles não se quebrantavam, mesmo tendo a oportunidade, mesmo recebendo as palavras, porque muitos receberam junto com estes a mesma palavra e creram. Estes insistiram em andar em trevas. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Agora Jesus vai falar uma grande verdade a todos estes aqui, vai revelar quem eles são. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus fala assim. Fala que eles não são filhos de Abraão e fala assim: ó, vós fazeis as obras de vossos pais. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Eles disseram isso, eles falavam que eram filhos de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Se Deus, Jesus está dizendo ali, se Deus fosse o pai de vocês, vocês estariam me amando. Vocês estariam me amando. Vocês me amariam. Mas o que eles estavam praticando dizia o contrário. Era ódio. Era vontade de matar, de assassinar. Então assim, Jesus ele diz isso. Se Deus fosse o vosso pai, certamente você me amaria. Se Deus é o seu pai, certamente você vai amar a Jesus Cristo. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, Jesus diz. Porque não entendeis a minha linguagem, porque vocês não entendem a minha linguagem, a minha palavra, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Por quê? Porque eles resistem a entender a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus. Eles resistem em aceitar a palavra de Deus. Deus está advertindo a todos ali, dizendo, ó, se vocês continuarem no pecado, vocês vão morrer no pecado, vão continuar andando em trevas. Se vocês não ouvirem minha palavra, não obedecer minha palavra, não praticar minha palavra, vocês vão continuar vivendo em pecado, vão continuar andando em trevas e vão morrer nos seus próprios pecados. Mas eles se achavam superiores, eles se achavam donos da verdade, donos da razão, eles se achavam já salvos e não viam o pecado de suas próprias mãos, não conseguiam enxergar que andavam em trevas. E por causa de toda essa capa de ódio, de preconceito, de orgulho, de vaidade, de soberba, por causa de toda essa dureza do coração deles, eles resistiram em aceitar a palavra de Jesus. E por causa dessa resistência eles não creram. Eles não creram e então eles não entenderam a linguagem. Então eles não entenderam a palavra porque o coração deles estava endurecidos. E porque eles não conseguiram, porque eles não se perguntaram, não se permitiram ao menos ouvir, ao menos questionar. Será que ele está falando a verdade? Será que realmente esse não é o Senhor? Será que a gente não pode pelo menos dar atenção? Mas não. O tempo todo eles queriam contradizer, queriam questionar, queriam colocar Jesus em xeque, na parede, queriam colocar Jesus contra o povo, contra a multidão.
Eles queriam se sobressair sobre a palavra de Jesus. A todo momento eles questionavam a ação de Jesus, os ensinamentos. Por causa disso, dessas murmurações, desses questionamentos, dessa dureza de coração, eles resistiram à palavra do Senhor, mesmo eles dizendo que eram filhos de Deus. Jesus disse que eles não eram filhos de Deus e diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ou seja, eles não tinham por pai Deus. O pai deles era o diabo e eles queriam satisfazer a vontade do pai deles, que não era Deus. E aqui o Senhor Jesus diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. A verdade é o que evidencia aquele que é filho de Deus do que não é filho de Deus, porque o filho de Deus se firma na verdade. O filho de Deus vive para a verdade. O filho de Deus busca a verdade é justiça, a verdade é libertadora, a verdade traz amor, a verdade traz vida, a verdade apresenta o único caminho, Jesus Cristo. Então, aquele que é filho de Deus, ele se firma a verdade. E aqui ele diz assim, que o diabo, ele desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade no inimigo, não há verdade no Satanás. E o que mais Satanás tem feito nos dias de hoje é o quê? Pegar uma mentira e revestir ela como se fosse uma verdade para que as pessoas acreditem que aquilo é uma verdade. Daí que vem também aquela expressão de lobo em pele de cordeiro. Muitas vezes a pele é de cordeiro, mas a essência é de lobo. A essência é carnívora. A essência é do mal. Muitas vezes aparenta ser do bem, muitas vezes aparenta ser bom, muitas vezes diz que tem bondade, muitas vezes diz que é filho de Deus, mas a sua vida, seu testemunho de vida, suas obras dizem ao contrário, porque não há verdade nele, porque ele não permanece na verdade, porque ele insiste em viver no pecado, insiste em viver na mentira, na inveja, na soberba, no orgulho, na vaidade. Então aqui ele diz que ele foi homicida desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim como esses que andavam em trevas, procuravam satisfazer as obras do seu pai, através de mentiras, acusando leviamente, sem verdade, sem argumentos, sem fundamentos, apenas usando mentiras, contextos, autoconhecimento, né? Então assim, eles articulavam a mentira e tentavam revestir a mentira como uma verdade para querer contradizer Jesus diante da multidão. Isto é obra de Satanás. Distorcer a verdade, empregar a mentira, praticar a mentira, convencer o humano que a mentira às vezes é a solução, é a saída, é a desculpa certa que você deve dar. E muitas pessoas estão praticando da mentira para darem desculpas, para se ausentarem, para se omitirem, para serem omissas, para não participarem, para não praticarem o bem. Muitos praticam a mentira. E não se esqueça disso. O pai da mentira é Satanás. E ele é especialista em usar as pessoas em suas mentiras. Ele é especialista em convencer as pessoas a praticarem a mentira. E a mentira é um grande mal para este mundo. É um veneno na sociedade. Através da mentira vem corrupção. Através da mentira vem inveja. Através da mentira vem destruição. Através da mentira se nascem guerras. Através da mentira sangue são derramados.
E parece que a mentira nos dias de hoje virou uma profissão. Parece que a mentira nos dias de hoje virou profissão. Parece que existe escola para aprender a mentir. Como se fosse algo normal. Como se fosse algo comum. Não tenta minimizar a mentira, não. Uma mentirinha só. Não minimiza a mentira, não. A mentira é algo grave e vem de Satanás e é pecado. E aquele que insiste em viver na mentira vai morrer nas suas próprias mentiras, nos seus próprios pecados, assim como diz o Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz assim, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é próprio dele praticar a mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Você conhece alguma pessoa mentirosa? Meus irmãos, eu já menti muito em minha vida. Eu me arrependo por cada mentira que contei. Seja pequena, seja grande. A mentira faz mal. A mentira destrói a gente por dentro. E quando a gente pratica mentira, a gente às vezes não percebe que está mentindo. Quando uma pessoa vem e nos confronta, mas isso aí não é verdade. Quando você se omite em falar a verdade e prefere contar uma mentira para omitir aquela verdade por algum motivo, seja por vergonha ou por medo ou alguma situação assim, você está praticando a mentira da mesma maneira. A verdade sempre é a melhor solução. A verdade sempre é o melhor caminho. A mentira nunca resolveu nada. A mentira só atrasa a nossa vida, assim como me prejudicou, como me atrasou, e eu paguei muitas coisas por causa de mentiras. Sofri muito por causa de mentiras que contei, me arrependo. E quem nunca mentiu nesta vida? Né? Atire a primeira pedra. É preciso, meus irmãos, reconhecer a nossa insuficiência. É preciso reconhecer que precisamos e dependemos de Deus. Que somos pecadores, que erramos, que pecamos, que o pecado muitas vezes nos alcança, mas que não podemos permanecer no pecado. Misericórdia, a verdade, ela veio para nos libertar. Então a gente precisa buscar a verdade. E aquele que é salvo, se converte, se ele mentiu, ele vai se arrepender e aquela mentira vai trazer um pesar sobre sua vida. A mentira, aquele pecado vai fazer aquele salvo, aquele homem convertido, aquela mulher convertida sangrar de dor, de tristeza, porque pecou contra Deus, entristeceu o Espírito Santo, porque mentiu. Então quando você peca, você sente um pesar, você sente uma tristeza, uma dor, porque você sabe que aquilo não condiz mais com a sua nova vida de convertido, com a nova criatura que você é. Amém? Então assim no versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus está dizendo, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Vocês não creem na verdade porque vocês estão vivendo uma mentira, estão vivendo no engano, estão ainda vivendo naquilo que aprenderam, naquela religiosidade, naquelas tradições e não procuraram saber a verdade. A verdade veio e apareceu e disse, trouxe luz, mas vocês não creram porque os seus corações estavam endurecidos demais para aceitar a verdade chamada Jesus Cristo. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus pergunta. Meu irmão, não tente convencer Deus que o seu pecado não é pecado. Você estará pecando ainda mais. Muitas vezes o ser humano tem mania, costume, hábito de tentar convencer a Deus que aquele pecadinho não é pecado. É pecado. Não tente convencer a Deus que o pecado não é pecado. Deus é santo, é justo. E Ele abomina o pecado. E assim devemos ser. Abominar o pecado de nossas vidas. Não aceitar de maneira nenhuma o pecado. Quem é de Deus, e ele diz assim, e se vos digo a verdade, por que não me credes? Jesus pergunta. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você é de Deus? Então você tem escutado as palavras de Deus. Glória a Deus. Mas se você não tem escutado as palavras de Deus, então é bom começar a se preocupar.
é bom começar a se preocupar e ver se existe ainda pecados, iniquidades que estão impedindo que suas orações cheguem ao céu. Pense nisso. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu. Eles ainda insistiam, em confrontar a Jesus. Então Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Eles chegaram a blasfemar. Isso é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. Quando fala assim, que há perdão para tudo, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Então assim, quando você atribui, igual eles fizeram, quando eles atribuíram as obras de Deus, a obra de Jesus Cristo, a graça, a ação maravilhosa de Jesus Cristo, quando eles atribuíram estas obras de Deus aos demônios, ao mal, a Satanás, ao inimigo, ao diabo, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Quando se atribui a obra de Deus, a ação maravilhosa de Deus, a graça de Deus, de Jesus Cristo, ao mal, está se atribuindo ao mal, está atribuindo a ação de Deus como se fosse uma ação do mal. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tome cuidado com isso. Tenha discernimento, responsabilidade. Não faça como estes fizeram, porque estes acusavam Jesus de estarem fazendo aqueles prodígios, aqueles milagres, estavam acusando Jesus de estarem fazendo aquelas ações maravilhosas da graça através de demônios. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E a isto não há perdão. Então, é preciso tomar cuidado, muito cuidado. As pessoas hoje em dia têm costume de acusar muitas coisas, apontar o dedo para tudo, julgar para tudo. E o julgamento é perigoso. Não tente ser juiz nesta terra, não. Entregue tudo nas mãos de Deus. Deus sim é o verdadeiro juiz. Amém? Grande erro, Às vezes. Então, tome cuidado para não sair julgando por aí, como se fosse o dono da verdade, assim como esses fizeram. Estavam julgando ali Jesus. Jesus responde a eles: eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Olha só como Jesus responde a estes que o acusam de ter demônio. Eu não tenho demônio. Antes, honrar o meu Pai, e vós me desonrastes. Jesus responde desta forma a eles: eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo. Quando Jesus fala assim, em verdade, é porque ele quer dar uma ênfase, chamar a atenção sobre o que ele quer dizer ali. Então ele diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque Cristo é vida, e vida eterna. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Olha, eles continuam confrontando Jesus. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Olha, eles continuam questionando Jesus e confrontando Jesus. Eles continuam ainda resistindo à palavra do Senhor Jesus. Olha quantas vezes durante esse texto que a gente está lendo que eles resistem à palavra do Senhor Jesus, confrontando a palavra do Senhor Jesus. Jesus então responde: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Mas Deus não é o Pai deles.
Porque eles são pais, são filhos do inimigo, porque eles praticam a mentira e praticam as obras das trevas. Então Jesus diz assim: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso. Ele não mente. Então, se ele dissesse que ele não conhecesse por medo, por causa da opressão daquelas pessoas que estavam ali, que queriam ali questioná-lo, confrontá-lo, que muitos ali tinham a intenção de aprisioná-lo, de atentar contra a vida de Jesus, se ele cedesse à pressão, se ele cedesse ao medo, ele poderia mentir, mas ele não é mentiroso, ele não cedeu. Ele não cedeu à opressão do mal, ele não cedeu à tentação do diabo, do inimigo, nem mesmo no deserto. E não seria agora que ele cederia, né, a todas essas provações, a todas essas lutas. Então Jesus continua firme, porque ele é firmado na verdade. Então ele diz assim: se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. É o que Jesus diz. Firme na palavra de Deus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Até o final desta palavra, eles ainda continuam resistindo à palavra de Deus, confrontando e questionando a palavra do Senhor. Até o final desta palavra, você percebe que eles continuam questionando. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Até aí, meus irmãos. Livro de João, capítulo 8. Estes que viveram em trevas, resistiram à palavra de Deus, que estavam com seu coração tão endurecidos, criaram uma capa em suas vidas de orgulho, de vaidade, de soberba, de arrogância, de ignorância, e não se questionaram, não se perguntaram ao menos se Jesus estava falando a verdade. Eles criam apenas na sua própria verdade, donos da sua própria verdade, razão da sua própria razão. Por causa dessa resistência à graça do Senhor, eles insistiram em viver em trevas. Diziam que seu pai era Deus, mas Jesus disse que Deus não era pai deles, porque o pai deles era o inimigo, porque as suas obras evidenciavam que o pai deles era o inimigo, através da mentira, do ódio, do rancor, da raiva, da soberba. Então, muitos diziam que eram filhos de Deus, mas as obras de suas mãos que eles praticavam revelavam o contrário. E Jesus disse a eles: se vocês permanecerem assim, vocês morrerão dos seus próprios pecados, andarão em trevas e não conhecerão a luz. Vocês estão negando a verdade. Vocês dizem que seu pai é Deus, mas as suas obras dizem o contrário. Vocês praticam mentira, e o pai da mentira é o inimigo, é Satanás. E a ele é propício mentir, porque para ele convém a mentira, porque nele não há verdade, porque ele não se firmou na verdade. Então aquele que não se firma na verdade e insiste em viver uma vida de mentira, está insistindo em viver uma vida de trevas. A luz veio ao mundo e muitos não creram na luz, e por causa de não crerem na luz, insistem em viver assim, condenados. Então Jesus, meus irmãos, ele deu oportunidade a todos, ele pregou a todos e trouxe a palavra a todos. Por isso a pregação do Evangelho é tão importante, porque ela alcança a todos. Mas muitos creram, muitos que andavam como estes, ouvindo estas palavras de Jesus, creram, se arrependeram, se questionaram: peraí, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Será que realmente não é verdade? Vamos procurar saber, vamos entender, vamos dar ouvidos às palavras de Jesus, né?
mas muitos ainda insistiram em não aceitar e não ouvir, passaram o tempo todo questionando até o final. E no final da história, ainda pegaram em pedras para atirarem contra Jesus. O que você acha que eles fariam com aquelas pedras? Se Jesus não tivesse se ocultado, eles teriam tentado apedrejar Jesus. Irmãos, esta é a palavra, uma palavra forte, mas é verdadeira, viva e eficaz. Porque muitos nos dias de hoje insistem em não aceitar Jesus, em não crer em Deus. Se pergunte, se questione. Será que você já pensou na possibilidade de estar enganado? Daquele que veio ser realmente Jesus Cristo e veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou, aquele ser realmente Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Na possibilidade de você estar enganado? Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo, irmão, de receber esta palavra de Jesus e permitir que esta palavra venha penetrar no seu coração, na sua alma. E permitir que esta palavra venha quebrantar este coração tão endurecido, muitas vezes sofrido, cheio de marcas, muitas vezes cheio de tradições, de religiosidade. Deixe tudo isso de lado. Permita que seu coração receba a palavra de Cristo em sua vida. E veja no que dá. Permita que a palavra do Senhor Jesus Cristo entre na sua vida. E veja o que acontecerá com sua vida. Então você saberá e conhecerá a verdade. E a verdade te libertará de uma vida de mágoas, de pecado, de uma vida de rancor, de ódio, de uma vida de religiosidade, de uma vida de um coração solitário e endurecido. Amém? Vamos orar agora? Pai, peço ao Senhor, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus, quebranta os corações, meu Pai. Por mais endurecido, meu Pai, que seja este coração, por mais resistente que este coração esteja, meu Pai, a sua palavra, meu Pai, que a sua palavra venha penetrar, meu Pai, ao menos por um segundo dentro deste coração, desta alma, meu Pai, que pode estar perdida neste momento, caminhando, meu Pai, em trevas, no escuro, sem enxergar a luz. Pai, permita que esta pessoa sinta, meu Pai, ao menos por um milésimo de segundo, a sua palavra penetrando em sua vida, para que ela possa, meu Pai, conhecer a luz, conhecer a verdade. E sabemos que a sua verdade dentro do coração dessa pessoa trará libertação sobre esta vida, libertação contra todo pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês. Se você quiser ler depois, livro de João, capítulo 8, grande ensinamento para as nossas vidas de Jesus. Amém.